Olá IPCA, hoje é sexta-feira, dia 30 de novembro de 2012. Nós estamos juntos há 292 dias lendo a Bíblia e hoje vamos ler o capítulo 5 de Hebreus. Mais uma vez um capítulo simples, se você já acompanhou as considerações anteriores. Então creio que não vamos nos demorar hoje por conta disso. Jesus já foi demonstrado ao longo de toda a epístola como superior aos anjos, como superior a Moisés, como aquele que traz um descanso superior à terra de Canaã, como aquele que é um líder superior a Josué que introduziu o povo de Israel na terra de Canaã. E agora no capítulo 5 ele vai ser demonstrado como alguém que é superior aos sacerdotes. Sacerdotes são aqueles que falam a Deus em nome do povo, que oferecem a Deus os sacrifícios que Deus instituiu para o seu povo, a fim de possibilitar a relação de um povo pecador com um Deus santo. O problema desses sacerdotes, apresentado aqui neste capítulo e debatido, é duplo. Primeiro, os próprios sacerdotes são pecadores. Então, antes de oferecer sacrifícios em favor do povo, eles precisam oferecer sacrifícios por si mesmos. Isso não foi necessário com o Senhor Jesus. Além disso, esses sacerdotes tinham uma honra que foi dada a eles, mas uma honra que começou num período no tempo. Ou seja, eles só se tornaram sacerdotes quando Deus tirou Israel do Egito e ali ordenou que os descendentes de Arão era da tribo de Levi, ou seja, que os levitas descendentes de Abraão se tornassem sacerdotes. Jesus não tinha essa limitação de ser manchado pelo pecado, mas também não tem a limitação de ser restrito a uma ordem que foi instituída a partir de um certo tempo. A figura que é evocada aqui vem do Salmo 110, onde Davi, falando do Messias, diz: "Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque." Melquisedeque foi aquele camarada que apareceu do nada, a gente não sabe nem de onde ele veio, nem para onde ele foi, lá em Gênesis capítulo 14, quando Abraão fez aquela guerra contra os 5 reis a fim de resgatar Ló. Melquisedeque vem do hebraico Melech Tzadik. Melech é rei, Tzadik, justiça. Aparece um rei de justiça do nada. A cidade sobre a qual ele reinava se chamava Salém, Shalom, paz. Veja, do nada aparece para Abraão um rei de justiça, Melech Tzadik, que governa sobre uma cidade cujo nome é Shalom, paz. E ele traz pão e vinho e ele é sacerdote do Deus Altíssimo. No livro de Gênesis, onde há tantas genealogias, aparecer alguém que a gente não sabe de onde veio, nem para onde vai, simplesmente que ele é sacerdote do Deus Altíssimo, que ele traz pão e vinho para celebrar a vitória de Abraão, e que ele recebe inclusive os dízimos de Abraão, e ele é sacerdote do Deus Altíssimo, tudo isso coloca sobre Melquisedeque uma cortina de fumaça muito gloriosa. E é exatamente essa figura que é invocada por Davi no Salmo 110 para dizer que o Messias ele é sacerdote, não um sacerdote restrito ao tempo como eram os sacerdotes levitas, mas um sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque, muito anterior, portanto, à ordem sacerdotal levítica. Jesus, portanto, é um sacerdote superior aos sacerdotes que trabalhavam no templo de Jerusalém nos dias em que esta carta foi escrita, por vários motivos, mas principalmente por 2. Primeiro, porque ele não tem pecado como os outros sacerdotes o têm, então ele não precisa oferecer sacrifícios por si mesmo, ele só oferece sacrifício pelo seu povo. E segundo, porque a sua ordem sacerdotal é uma ordem mais privilegiada. Não é a ordem levítica, mas é a ordem de Melquisedeque. Então, é dito aqui, a partir do verso 7, que Jesus, com essa qualidade, tornou-se o Salvador, o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Que ele foi nomeado pelo próprio Deus, sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Mas, essa era uma explicação que foi introduzida aqui no capítulo 5, mas que o autor desta carta já começava a se preocupar, porque ele estaria entrando em assuntos mais difíceis. Embora as pessoas ouvintes, os leitores originais desta carta, fossem capazes de acompanhar alguns raciocínios, a compreensão deles a respeito de Jesus era rasa ainda. Eles não tinham se esforçado por prosseguir na compreensão da verdade revelada de Deus na pessoa do seu Filho. Então ele repreende as pessoas aqui, porque diz: pelo tempo que vocês já são convertidos, vocês deviam ser mestres, mas agora eu estou tendo que dar leitinho para vocês e não alimento sólido. Chega,
O alimento sólido é para quem está crescendo na fé, e vocês precisam ser capazes de se alimentar de mais conteúdo. Ele vai depois, lá no capítulo 7, retomar essa discussão de Melquisedeque muito mais detalhadamente, e nós vamos estudar isso, se Deus nos permitir. Mas, por ora, então o grande argumento do capítulo 5 é: além de superior aos anjos, a Moisés, ao descanso de Canaã, a Josué, Jesus também é superior aos sacerdotes da antiga aliança, porque ele não tem pecado e porque ele não é da ordem levítica, e sim de uma ordem ainda superior, que é a ordem de Melquisedeque. Ele é poderoso para ser o autor da salvação daqueles que nele creem. E é importante compreender essas coisas, porque esse tipo de compreensão espiritual caracteriza os adultos na fé. Ficar só com Jesus me ama, ele morreu na cruz por mim, isso é muito importante, mas é pouco. Isso é raso, isso é leitinho, isso é comida espiritual para recém-convertido. Você que já está na igreja há muito tempo deve ser capaz de seguir argumentos dessa ordem. Graças a Deus, se você está nos acompanhando, essa exortação é uma que você já está cumprindo. E a minha oração é que você prossiga, que você persevere. Aliás, a mensagem toda de Hebreus é exatamente essa. Se você sabe que Jesus é melhor, persevere, continue, enfrente os desafios, mas não desanime, siga em frente. Essa é a mensagem do capítulo 5 e está profundamente conectada àquilo que vai vir amanhã. Exortação ao progresso na fé. O finalzinho do capítulo 5 que comentamos hoje abre a janela para o assunto do capítulo 6, que estudaremos amanhã, se Deus nos permitir. Bom estudo para você, boa leitura e até lá, se Deus quiser.